À medida que exploramos o conceito bíblico do amor de Deus, nós notamos que o amor de Deus, como um atributo do seu caráter e do seu ser, sempre deve ser compreendido com a conexão com todo o restante dos seus atributos. E vimos como, por exemplo, o seu amor é um amor eterno, e que o seu amor é um amor imutável, e que o seu amor é um amor leal, um amor constante. E vimos vários aspectos da maneira como essas outras características de Deus nos ajudam a entender a natureza do seu amor. Hoje, eu quero olhar para um aspecto um tanto controverso do amor de Deus. Na verdade, uma dimensão do amor de Deus que levanta questões tão sérias na mente de algumas pessoas que elas pensam que a própria ideia é um tanto contraditória. E eu estou falando sobre o amor eletivo de Deus. Ou outra maneira de afirmar isso, o amor soberano de Deus. Assim como o amor de Deus é soberano, a sua soberania é uma soberania amorosa. E quando nos deparamos com o ensino bíblico da doutrina da eleição, aqueles que abraçam esta doutrina enxergam nela a manifestação consumada do amor eterno de Deus. Enquanto outros que resistem à noção bíblica de eleição e predestinação lutam contra o pensamento da doutrina de que toda a ideia de que Deus, desde toda a eternidade, elegeria algumas pessoas para a salvação, mas não todas, refletem algum tipo de lado sombrio do caráter de Deus. Isso obscurece a própria essência do seu amor. Mas quando encontramos o ensino da eleição no Novo Testamento, nós nunca o encontramos como uma ideia abstrata, mas ela está encoberta e fundamentada no próprio amor de Deus. Vamos dar uma olhada, então, na carta de Paulo aos Efésios, logo no primeiro capítulo, onde ele apresenta este conceito. No versículo 3 do capítulo 1, depois que Paulo se identifica em suas saudações, ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, neste parágrafo muito curto, há conteúdo suficiente aqui para nos manter ocupados por semanas e semanas. Então, só seremos capazes de arranhar a superfície e patinar superficialmente aqui hoje ao olharmos para essas observações introdutórias do apóstolo Paulo. A primeira coisa que eu quero que observemos sobre o texto que acabei de ler é que Paulo fala da eleição, do povo escolhido de Deus, e ele usa a palavra sobre a qual muitos cristãos costumam se sufocar, ou seja, a palavra predestinação. É por isso que eu costumo dizer às pessoas que lutam com essa doutrina que se você quer ser bíblico na sua fé cristã, você tem que ter alguma doutrina da predestinação. Porque a ideia de predestinação não se originou com Martinho Lutero, ou Jonathan Edwards, ou João Calvino, ou Santo Agostinho. Mas sim, o conceito de predestinação é encontrado aqui mesmo, nas páginas da Sagrada Escritura. É Paulo quem usa o termo predestinação e quem apresenta o conceito aqui. Então, se vamos ser bíblicos, vamos ter que ter algum conceito de predestinação. Agora, observe o contexto em que Paulo introduz essa ideia misteriosa. Inicialmente, o motivo
que provoca as declarações de Paulo aqui tem a ver com esta palavra, bênção. Ele começa essa sessão exaltando a magnificência da graça, da glória e da misericórdia de Deus. A sua primeira palavra é: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele exalta a Deus dessa maneira, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele quem fez o quê? Quem nos abençoou, ou nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele louva a Deus como uma resposta direta por Deus ter nos abençoado. E não nos abençoado tangencialmente, mas tendo nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. De novo, quando ele adiciona esses termos, em Cristo, ele não está simplesmente expondo um pós-escrito aqui. No cerne da compreensão de Paulo sobre o amor soberano e eleitor de Deus, está o que deve sempre ser entendido em termos de sua relação com o próprio Cristo. Agora, ouça o que ele diz. Enquanto ele está falando sobre essas bênçãos espirituais, ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, ele nos diz que Deus escolhe soberanamente o seu povo. O nós se refere aos crentes aqui. Assim como ele nos escolheu nele, novamente, em Cristo Jesus, quando? Antes da fundação do mundo. Com que propósito ou com que fim? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. O objetivo da predestinação é a nossa santificação. O propósito da eleição soberana de Deus é criar, a partir dessa massa caída de humanidade, uma semente santa, uma porção redimida, um remanescente que vai cumprir o propósito original da criação, para que os seres humanos possam espelhar e refletir a santidade de Deus, o caráter de Deus. Se lembrem de que o primeiro mandato aqui que nós recebemos é: sede santos, assim como eu sou santo. Mas não somos santos, somos profanos, somos pecadores. E desde toda a eternidade, Deus olha para esta raça, sabendo de antemão da sua corrupção, da sua queda, e não deseja que a queda seja o capítulo final da criação. Mas, em vez dessa massa de humanidade caída, Ele determina, pelo grande amor com o qual Ele ama o mundo, redimir uma parte dessas pessoas em Cristo Jesus, para que possam ser o que a humanidade estava destinada a ser, no primeiro lugar, santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Acho que o amor de que ele está falando não é o amor de Deus aqui, mas o nosso amor, que nós devemos ser pessoas que, tendo sido santificadas pela graça de Deus, são pessoas que o amam e ficam diante dele em um relacionamento de amor, ao invés de um relacionamento de inimizade e hostilidade. Um dos conceitos mais difíceis de comunicar às pessoas nos nossos dias é que o homem, em sua normalidade e na sua natureza caída, odeia a Deus. Nenhuma pessoa em 100 que é incrédula vai admitir isso. Eles vão dizer: bem, eu sou indiferente, ou eu realmente não acredito em Deus, ou eu não sou contra Deus. Mas a visão bíblica do estado natural da humanidade caída é uma de alienação, de inimizade, de hostilidade, que bate no coração do homem caído em direção a Deus. Mas aqueles que recebem a graça do amor soberano de Deus, o amam
de volta. Ou seja, nós o amamos porque ele primeiro nos amou. E esse é o poder ou o triunfo do seu amor, que triunfa sobre a nossa hostilidade, sobre o nosso distanciamento e nos traz de volta a si mesmo em uma postura e relacionamento de amor. Então, portanto, somos escolhidos em Cristo e devemos ser apresentados a Ele em amor. Escute o versículo 5. Nos predestinou para Ele. Aqui agora, para quê? Adoção. Estamos predestinados para sermos adotados na família de Deus. Essa é a beleza desse amor soberano e eletivo. É um amor familiar. É um amor que atinge os inimigos caídos de Deus. Como vimos antes, esse tipo de amor que Davi demonstrou por Mefibosete. O amor, pelo amor de Cristo, ou a Cristo, Deus nos ama e nos adota em sua família. Agora aqui está a palavra-chave. Ele nos adota como filhos por meio de Jesus Cristo. Você entende? Ao longo deste texto, a relação da eleição com Cristo, porque, em primeira instância, o objeto do soberano amor de Deus eletivo não é você e não sou eu, é Jesus. Jesus é a pessoa suprema e eleita. Ele é o amado. E a nossa eleição deve sempre ser entendida em termos de sermos eleitos nele, assim como somos adotados nele pelo amor do Pai. Agora observe a próxima frase. Segundo o beneplácito de sua vontade. Uma das objeções mais frequentes que as pessoas levantam contra a doutrina bíblica da eleição é a ideia de que Deus, desde toda a eternidade, decide escolher algumas pessoas para serem adotadas, enquanto passa por cima das outras. A reclamação normal com a qual Paulo tem que lidar em Romanos 9 é que isso indica uma certa injustiça em Deus, que Deus é injusto. Mas desde toda a eternidade ele olha para baixo e enxerga uma raça de pessoas, todas que se opõem a ele, alienados dele, que o odeiam. E algumas dessas pessoas recebem a sua misericórdia, recebem a sua graça. O restante é preterido e recebe justiça. Essas pessoas recebem exatamente o que elas merecem, enquanto essas pessoas recebem misericórdia. E de novo, quando Paulo ensina lá em Romanos 9, ele antecipa a objeção comum, onde as pessoas dizem, isso não é justo. E Paulo diz, acaso há injustiça em Deus? Deus me livre. Porque a suposição que nós fazemos é essa. Se todos são culpados e Deus decide poupar alguns, ele tem a obrigação de poupar todo mundo. E quando pensamos assim, não entendemos a graça de maneira alguma, porque pensamos que graça é algo que Deus tem a necessidade, a obrigação de mostrar, algo que as pessoas merecem. Bem, se eles merecem, não é graça. Se eles merecem, não é misericórdia. A própria essência da misericórdia é encontrada no seu caráter imerecido. Então, se Deus poupar uma pessoa culpada, ele não terá a obrigação de poupar todo o resto. Nós entendemos isso, mesmo em nosso sistema humano de clemência. Se o governador ou se o presidente decidir conceder clemência em uma situação, ele não é obrigado a libertar todos os prisioneiros da penitenciária. Este grupo recebe justiça, este grupo recebe misericórdia. Ninguém recebe injustiça. Mas, de novo, a questão é, bem, por que Deus concede a sua graça a alguns e não a outros? Deve ser
Porque aqueles que recebem a graça fizeram algo para merecê-la. Eles fizeram algo que essas pessoas não fizeram. A ideia mais comum é que Deus oferece a sua graça a todas essas pessoas. E então aqueles que respondem a Ele positivamente o recebem. Aqueles que endurecem debaixo da graça perdem isso. Então, em última análise, a decisão final recai aqui e não em Deus. Que é exatamente o oposto do que o apóstolo trabalha no 9º capítulo de Romanos e até aqui. Com base em que Deus faz a seleção? Bem, se não é com base em algo que fazemos, se a razão da nossa eleição não é encontrada em nós, como a maioria das pessoas querem acreditar, o que então o tornaria não gracioso? Então a acusação que vem não é que Deus é injusto, mas que Ele é arbitrário, que Ele é caprichoso, que Ele está jogando dados com os seres humanos. Bem, a Escritura alguma vez dá uma razão de por que Deus escolhe determinadas pessoas? Sim, funciona bem aqui. E o que se diz é que Deus faz essa escolha dos objetos da sua graça de acordo com o bom prazer da sua vontade. Esse é o ponto mais difícil de engolir, porque nós queremos que seja decidido pela nossa vontade. Mas a salvação eterna é determinada pela vontade de Deus. E de novo, a acusação é, bem, se não estiver em nós, então Deus é arbitrário. Fazer algo, senhoras e senhores, de forma arbitrária, é fazê-lo sem uma razão. É fazê-lo irracionalmente, caprichosamente, por vaidade. Deus nunca fez nada irracional. Deus nunca foi caprichoso ou vaidoso desde toda a eternidade. Ele não sabe ser arbitrário. E só porque a razão não está em mim, porque eu estou salvo, não significa que não haja nenhuma razão para eu ser salvo. E se Deus, para mostrar a sua glória, e se Deus, para honrar a obra perfeita do seu Filho, decide escolher da humanidade em sua queda uma porção para apresentar ao seu Filho como presentes. Observe quantas vezes no Novo Testamento, quando Jesus fala, ele fala, daqueles a quem o Pai me deu. E daqueles a quem o Pai o deu, nenhum se perderá. Todos os que o Pai concede a Cristo, vêm a Cristo. Porque esse é o bom prazer de sua vontade. Agora de novo. Em certo sentido, o Espírito Santo está se rebaixando a nossa enfermidade para qualificar esta frase ao falar do prazer da vontade de Deus, falando do bom prazer da sua vontade. Deve ser visto como uma redundância, deve ser visto como totalmente desnecessário, porque que outro tipo de prazer Deus tem em sua vontade? Já houve um caso em que o prazer da vontade de Deus é um prazer mau da sua vontade? Claro que não. A única coisa que agrada a Deus é o que é bom. O único prazer que Ele tem na sua vontade é fazer o que é certo. Então nós somos lembrados aqui no texto que Deus escolhe de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu prazer, que é um bom prazer. E é por isso que eu advirto os meus amigos que lutam com isso. Cuidado quando vocês olharem para Deus e disserem, isso não é justo. E vocês olham para Deus e dizem, há algo errado contigo, Deus, por manifestar a sua misericórdia dessa maneira. Onde deveríamos nos regozijar na bondade desse amor soberano e eletivo. E está na frase seguinte, para louvor da glória de sua graça. Eu nunca conheci uma pessoa que acredita na doutrina bíblica da eleição, que enxerga isso
como uma passagem, uma licença para a arrogância. Algumas pessoas pensam que essa é a resposta, que nós estamos dizendo, bem, eu estou entre os eleitos, você sabe, deve ser... De novo, se você entende essa doutrina, você entende que não tem absolutamente nada do que se gabar. Mas o que você louva, quando chega a uma compreensão do amor soberano e eletivo de Deus, é a glória de sua graça. Cantamos a maravilhosa graça como se a graça fosse algo que nos surpreendeu. Mas é algo que nós tomamos como certo. E de fato, não apenas presumimos, mas exigimos. Removendo assim o espanto ou o susto com isso. Mas aqueles que entendem que a sua salvação está no amor soberano de Deus, e no amor soberano de Deus apenas, cantam louvores ao conteúdo glorioso de sua graça e misericórdia. Como diriam os apóstolos, amado, que tipo de amor é este que nós somos chamados de filhos de Deus? E finalmente, no final deste parágrafo, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja que o amor soberano e eletivo de Deus aponta pessoas para estarem em Cristo. E para nos fazer aceitos em Cristo, Ele nos torna aceitáveis a Deus, não por causa da justiça que Ele enxerga em nós, mas a justiça que Ele enxerga em Cristo, que é o seu amado. E é por esta razão que a nossa justificação é pela fé e somente pela fé, porque a nossa justificação repousa sobre a justiça de Cristo e somente sobre a justiça de Cristo. A única maneira de Deus salvar alguém é no amado, que, novamente, é o objeto supremo da sua afeição. E ele continua, no qual temos a redenção, isso é, em Cristo. Pelo seu sangue, nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. De novo, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. O objetivo disso é o louvor da glória de sua graça. E todos os que experimentaram o amor soberano de Deus e a salvação de suas almas cantarão por toda a eternidade a respeito da glória dessa graça.